Juventude curte, juventude curte. Segue o Fio, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o podcast Segue o Fio, campanha da Secretaria de Juventude da CUT, em parceria com a DGB, Central Sindical Alemã, um espaço de debate sobre lutas sociais, mundo do trabalho e juventude. Aqui a juventude organizada tem voz. O assunto deste episódio é Juventude Preta e Mercado de Trabalho. É com você, Kimani. Juventude curte. Vamos começar então saudando a todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre Juventude Preta, mercado de trabalho, com os convidados muito especiais hoje. Vamos começar então com o Unicome que a gente tem hoje. Vamos receber então o sociólogo e técnico da Diese, Thiago Soares. Muito bem-vindo, irmão. Boa noite, Kimani. Obrigado pelo convite para debater esse tema. E eu espero que esse bate-papo ele seja positivo para todo mundo. Assim. É importante a gente discutir um tema tão importante. Muito obrigada, viu? Nós temos também a Lourdes de Fátima Pires, que é secretária da Juventude CUT de Minas Gerais. Pessoal, boa noite. A Rosana Fernandes, ela é secretária adjunta da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo e formada em Serviço Social. Queria dar uma saudação especial a todos vocês que estarão dividindo essa live comigo hoje. É um prazer imenso estar aqui falando sobre um tema tão importante. Eu tenho certeza que eu vou sair muito maior do que eu estou entrando nessa noite aqui. Maravilhosa. E a Carla Cruz, que é fotógrafa. Olá, Carla. Oi, boa noite. É um prazer, uma alegria, assim, gigantesca de participar aqui hoje com todo mundo. E antes da gente começar esse diálogo tão importante, que é falar sobre mercado de trabalho, sobre juventude preta, a gente vai passar um vídeo aqui para vocês sobre o mercado de trabalho e sobre a juventude. Solta o VT. Juventude curte, juventude curte. Segue o fio. Olha aí, você já sacou que o ódio está correndo solto no Brasil? Muita gente passou a assumir todo tipo de preconceito sem qualquer constrangimento. Seja a discriminação de gênero, seja por orientação sexual ou seja étnica, a primeira morte é a morte da nossa psique. Preconceitos existem em todos os lugares, inclusive no ambiente de trabalho. Afeta profundamente a vida de trabalhadores e trabalhadoras. É sobre isso que a gente vai falar agora. Segue o fio. É muito, muito difícil e muito violento você construir a sua identidade étnico-racial nesse país. O racismo não é que ele aumentou, ele saiu do armário. Acho que esse é o momento da gente ver o que é o Brasil de fato. É verdade. Preconceitos sempre existiram no Brasil. E não é somente preconceito contra afrodescendentes. Estamos vivendo um momento em que muita gente passou a se sentir à vontade para assumir todos os tipos de preconceitos, com o aval e o estímulo do presidente. Isso é muito sério. O desconhecimento que a gente tem dos levantes deste país faz com que a gente tenha essa ideia de que é um país pacífico. Não é. Né? As pessoas não são boazinhas, tá certo? E o recrudescimento dessas ações está diretamente ligado ao Bolsonaro, eu não tenho dúvida disso. Quando um presidente deixa claro que não gosta de indígenas, de mulheres, de afrodescendentes, de homossexuais, qualquer pessoa que não seja homem, heterossexual e branca está na mira desse presidente e de todas as pessoas que agora se sentem à vontade para sair das catacumbas do inferno, movidas à intolerância. É como se uma doença tomasse conta de milhões de brasileiros dopados pelo ódio, pela incapacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, pela incapacidade de ter compaixão. Os preconceitos trazem intolerância e discriminação contra mulheres, afrodescendentes, indígenas, pessoas LGBTQI+, promovem perseguições, causam desigualdade de oportunidades sociais e profissionais. A discriminação é uma violência psicológica e pode ter como consequência a violência física também. Adoece as pessoas.
traz profunda infelicidade, dor, depressão e até a morte. A gente tem muitos suicídios de jovens negros, né? Então o racismo ele adoece profundamente e ele não mata somente você fisicamente, quando a polícia nos mata por sermos negros. Mas bem antes de morrermos fisicamente, o processo de morte é lento e ele é construído no cotidiano. O racismo hoje ele tem se exacerbado, principalmente por quê? Porque as políticas de ação afirmativa, de inclusão social, de inclusão de negros e negras, na universidade, na educação, na saúde, várias outras coisas, elas têm deslocado a situação de privilégio. Então, o que acontece? Né? Então, um espaço que era totalmente branco, uma universidade, de repente, ter negros presentes incomoda. Né? Você passa, então, a dividir espaço com aquele que, historicamente, foi visto apenas como subalterno. Preconceito em relação à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é crime no Brasil. Mas nos últimos anos, infelizmente, estamos deixando de lado os avanços civilizatórios que tivemos durante a história. São desafios muito grandes que eles não foram superados no decorrer da história brasileira, mas ele precisa ser, de certa forma, enfrentado de uma maneira muito mais efetiva e enfática. A onda de preconceitos é grande, mas é menor do que o país. Há décadas, diversas organizações lutam contra os preconceitos e essa luta surte efeitos. Muitas empresas já dão sinais de que a inclusão é necessária. É possível constatar isso nas propagandas, que apresentam cada dia mais maior representação das diversidades. Inclusão é dar oportunidade de trabalho digno às mulheres, afrodescendentes, indígenas, pessoas transgêneras, homossexuais. Qualquer organização que queira sobreviver no dia de hoje tem que apostar na diversidade com muita força, porque a diversidade é o que promove, de fato, a construção das melhores ideias e das melhores práticas. Não dá para voltar atrás mais, ao contrário. É seguir. Isso significa que os afrodescendentes não vão voltar para as senzalas, que as pessoas LGBTQI+, não vão voltar para o armário, que os indígenas não vão mais se calar diante das perseguições e da omissão do Estado. E todas essas lutas são o resultado do empenho de diversos grupos da sociedade organizada, e entre eles estão os sindicatos. É muito importante que o sindicato e as estruturas eles estejam com essa proposta efetiva de você mudar isso, porque foi a partir dessa possibilidade, dessa abertura que o sindicato dos metalúrgicos do ABC me proporcionou, que eu pude desenvolver minha militância e hoje eu estou desenvolvendo essa tarefa para a classe trabalhadora, que é de secretário de Relações Internacionais da CNM-CUT. A unificação das lutas é criminalização de todo e qualquer tipo de ação preconceituosa e discriminatória que coloque a vida do outro em risco. E a homofobia coloca a nossa vida absolutamente em risco. O sindicato pode garantir na negociação coletiva cotas, por exemplo, de trabalhadores, pessoas com deficiência, jovens, negros, população negra, mulheres. Isso tudo é objeto de negociação coletiva. Se depender só da boa vontade das empresas, elas podem eventualmente, vamos dizer, contratar jovens, contratar negros, contratar mulheres, mas de acordo com a sua demanda para determinadas áreas. E isso não significa que há um processo de inclusão social de uma forma, vamos dizer, integral. Os sindicatos existem para defender os direitos trabalhistas, salário digno, descanso semanal remunerado, controle de horas extras, férias, qualquer tipo de abuso por parte dos patrões. Mas a luta sindical não é somente pelos direitos de quem trabalha. A luta é também pelos direitos humanos. Nenhuma pessoa trabalhadora vai ser vítima de discriminação por parte dos colegas, dos chefes ou dos subordinados impunemente. Os sindicatos estão aí para defenderem os trabalhadores e trabalhadoras em todas as frentes.
Explicitar para suas bases sempre o que é crime de racismo, o que é crime de homofobia, o que é machismo, o que é misoginia, o que para que assédio, para que tudo isso o trabalhador, a trabalhadora consiga compreender quando ele está sofrendo esse tipo de prática discriminatória. E o segundo momento é manter o seu setor judiciário sempre atualizado com as legislações e com as normativas sindicais para que ele possa aí apenar e indiciar os criminosos. A empresa é corresponsável, tem havido ações na justiça que, inclusive, as empresas são responsabilizadas solidariamente. Não apenas o perpetrador da agressão. Esse pensar no outro como eu penso em mim mesma, este é o gesto solidário mais difícil que há, mas também é o melhor gesto solidário, porque está para além de qualquer Bíblia, está para além de qualquer palavra religiosa. Eu acho que esse é o verdadeiro sentido do religar-se àquilo que é o sagrado, que é a ideia de que o outro também merece e tem os mesmos direitos que eu. A ideia de que este outro, que pode não ser a minha carne ou o meu sangue, ele também pode caminhar e vai caminhar conjuntamente comigo. É muito importante unir forças contra os preconceitos, trazer sangue novo para a luta. Os movimentos sociais e os sindicatos precisam incorporar a juventude na batalha contra a discriminação. Tem muita gente, muita juventude negra que não está nos movimentos sociais, que não estão nos sindicatos e que não estão nos partidos, mas que estão aí na luta, mas que estão aí fazendo debate contra o racismo. Então a gente precisa estar com esse povo também. Os dados, os índices, o tempo inteiro nos mostra que o problema do Brasil, que as injustiças sociais no Brasil têm relação direta, absolutamente direta com a questão racial, com o racismo. E se o racismo estrutura todas as relações, ele também estrutura as relações não só de poder, mas inclusive as relações afetivas. O sindicato hoje, podemos dizer que é a principal ferramenta dos trabalhadores hoje no país, né? Então, é onde os trabalhadores buscam aí uma forma de reivindicar seus direitos através do sindicato. Olha aí, esse que acabou de falar é o Leandro Soares. Ele pertenceu à Juventude CUT e hoje é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região. Várias pessoas das diretorias desse sindicato também são jovens e a força da juventude contribui muito para o sucesso de suas lutas, seja em relação a discriminações ou qualquer direito trabalhista. Veja só as conquistas que o sindicato que o Leandro preside conseguiu em plena pandemia, quando todo mundo achava que seria impossível conquistar direitos nesse período. Se não fosse a plataforma virtual que nós criamos de votação, nós não teríamos conquistado os acordos de estabilidade de emprego, os acordos de manutenção de emprego e renda, os acordos de PPR. Mas vocês construíram o PPR numa crise dessa, a maior crise sanitária e econômica da história do país? Construímos. Chegamos a negociar aproximadamente 45 acordos. São 130 milhões de reais investidos em Sorocaba e região. Então se liga aí, os sindicatos são a principal ferramenta de luta da classe trabalhadora. Os sindicatos são a certeza de que os associados terão seus direitos defendidos e até ampliados. Como essa é uma organização política dos trabalhadores, então o sindicato também tem que ter incidência na sociedade. Então nos órgãos de controle, nos órgãos de governo, nos órgãos legislativos, judiciários, essas entidades, essas instituições, o sindicato tem que ter incidência. E para isso tem que ter visão política, tem que ter visão ideológica, tem que ter organização também de base, mas também com outros sindicatos, com outras organizações que nos ajudam e uma e a outra vão realimentando as pautas para chegar em conquistas e resultados cada vez melhores e uma sociedade cada vez mais saudável, cada vez mais feliz. O professor da Universidade de Campinas e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, José Dari Krain, um dos maiores especialistas em sindicatos e trabalho no Brasil, é categórico. Ouça o que ele disse.
Eu não imagino uma sociedade democrática e civilizada sem a existência de sindicatos. É isso. Sem sindicatos não existe democracia. Eles são imprescindíveis na construção de uma sociedade justa e sem preconceitos. Não se esqueça disso, pois a luta não para. Aliás, nunca para. Segue o fio! Eu acho que esse vídeo é muito importante, né? Muito potente para a gente começar o diálogo de hoje, né? Para a gente começar a abrir essa nossa conversa. E isso me lembra muito a minha formação. Eu sou formada em recursos humanos, sempre trabalhei selecionando pessoas para poder entrar nas empresas. E quando a gente pensa em mercado de trabalho é isso. Assim, eu lembro que eu só reproduzia essa prática. Tinha algumas pessoas que eu apresentava para o cliente, tinham um ótimo currículo, mas eram pretas. E eu sabia porque elas não eram selecionadas e sempre era, ela não tem o perfil. Quando a gente pensa essa população preta que está tentando ingressar nesse mercado de trabalho e que é uma realidade que isso acontece, Rosana, por que isso ainda continua acontecendo? Apesar da gente ter todo o respaldo e uma proteção constitucional, né? Por que você acha que isso ainda acontece no Brasil até hoje? Primeiro que a gente vive com um grande problema no Brasil, que é o falso debate que a gente vem tentando desconstruir há bastante tempo, da democracia racial. Nós vivemos num país onde as pessoas não são tratadas de formas diferentes, que têm a mesma oportunidade, e infelizmente a gente sabe que essa não é a realidade, né? Se a gente fizer um recorte, em especial no mercado de trabalho, onde é que estão os negros e as negras? Quais são os postos de trabalho que a juventude negra, em especial, ocupa? E, infelizmente, são os postos mais precarizados. A grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras que são trabalhadores de aplicativo, Uber, aqueles trabalhadores que não têm uma proteção social, que não têm registro em carteira, são esses os trabalhadores e trabalhadoras negros e negras, né? E a gente enfrenta a dificuldade de ter um país que vende tanto para dentro quanto para fora, de que essa aqui é uma democracia racial, que todos têm a mesma oportunidade. E cada dia que passa a gente verifica que não é essa a realidade, né? Então, como é que a gente pensa em ter um país justo e igualitário se, de fato, 56% da população vive na marginalidade, né? Vive no mercado de trabalho ou é inserido no mercado de trabalho de uma forma tão vulnerável. Então, como é que a gente, de fato, pode garantir que existe essa democracia se o corpo da população negra é visto como um corpo que vale menos, que tem menos valor econômico, que tem menos valor social? Portanto, se a gente tem menos valor econômico e social, por que tem que ter uma necessidade de implementação de políticas e de ações do setor privado e público para garantir que esses jovens ou que a população negra seja inserida no mercado de trabalho de uma forma qualificada e que tenha as mesmas oportunidades? Então, não tem necessidade, se a gente vive nessa democracia, não tem necessidade do porquê construir essas políticas de inserção qualificada e dando as mesmas oportunidades para a juventude negra. Então, esse é um grande problema. A gente ainda vive no país da boa aparência, né? Então, não tem escrito nos anúncios de jornais, mas tem nas entrelinhas. E a boa aparência no Brasil, infelizmente, é não ser negro. Pegando esse gancho que a Rosana falou, que é muito importante, e principalmente pensando que a população preta, nós somos mais de 50% da população brasileira, né? Nos vendem o tempo todo que nós somos uma minoria, mas nós fazemos parte de uma grande maioria, ainda que não tenha voz e que não seja escutada. Tiago, pensando em todo esse contexto, você acha que um dos meios que a gente tem para combater isso são as cotas nas empresas? Com certeza. Eu acho que as cotas, elas são uma ferramenta a curto e médio prazo de grande impacto para essas pessoas, para a população negra, para a população jovem, né? Eu acho que assim a gente tem que pensar que não é só benéfico, logicamente, não é só benéfico para essas pessoas, né? A gente tem um investimento social para que essas pessoas elas se qualifiquem. Se a gente está pensando em cotas nas empresas,
Mas a gente pensar no começo dos anos 2000, teve as cotas nas universidades. A gente teve o FIES, a gente teve um ProUni, sabe? Foi um esforço familiar muito grande, esforço individual, mas muitas das vezes, para as pessoas pobres, é um esforço coletivo. Para as pessoas pretas, é o jovem estudando, mas é a mãe, o pai, o irmão ajudando a pagar, às vezes. Boa parte das vezes. Então, tem que ser compensado esse esforço, né? Foi vendido uma ideia de uma maior igualdade nas condições de trabalho, e aí quando termina, né, quando uma pessoa termina a muito custo a universidade, consegue o seu diploma, ela chega para procurar o emprego e tem a barreira do racismo dizendo que ela não é competente, que ela não tem condições, ou que o curso que ela fez não é o suficiente, né? Então é preciso que essa linha contínua, que haja uma linha contínua desse investimento. E aí cabe sim o papel das empresas, não só delas, mas também do poder público, em garantir que haja essas cotas. E aí não é numa ideia de ajudar, né? Porque a gente pensa numa ideia de, vamos ajudar essas pessoas. Não é ajuda, as empresas ganham com isso, né? Foi dito nesse vídeo que nós vimos, tem vários estudos que comprovam que a entrada das pessoas negras nas empresas ajuda a propor, ajuda no lucro, enfim, ajuda na produtividade, né? Então, as empresas elas têm que colocar, ajuda realmente a melhorar, a diminuir a desigualdade, mas eu vou além. As empresas, elas além das cotas, elas têm que preparar os funcionários, porque a gente sabe como funcionou nas universidades os cotistas, os bolsistas, eles sendo vistos de maneira preconceituosa, né? Então, há que se ter também uma política própria da empresa para que os funcionários recebam, né, para que não haja um clima hostil para esses cotistas, né? Então é isso, precisa mesmo de uma preparação muito grande, porque através da implementação de cotas, das cotas das ações afirmativas, há uma possibilidade de uma mudança de mentalidade, não só das pessoas, dos cotistas, porque conseguiram chegar lá, mas também das pessoas, dos funcionários que já fazem parte da empresa, já são contratados, né? É uma possibilidade de mudança, né, de uma ideia muito atrasada sobre o que é ações afirmativas e sobre o valor dessas pessoas, o que elas agregam nesses espaços. Então, sim, é totalmente necessário as ações afirmativas, mas para além do retorno financeiro, né? A gente a possibilidade de transformação é muito grande, né? Na mentalidade e socialmente. Então, acho que é por isso que ela se faz mais necessária. Muito obrigada, Ti. Carla, com sua experiência, né, como fotógrafa, você acha que a discriminação vai além da cor da pele, mas também da cultura do povo negro? Como sua música e a religião, por exemplo, conta pra gente como é essa sua vivência? A gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Sim, bom, a fotografia veio para mim como uma forma de mostrar para o mundo como eu enxergava. E na época que eu comecei na fotografia, eu também estava iniciando, estava entrando para a religiosidade de matriz africana. Eu tinha acabado de conhecer e entrar para um terreiro de candomblé. E aí, assim, eu comecei a fotografia amadora, fotografando o terreiro de Umbanda, até quis ficar tal, e aí depois acabou que a vida foi me levando para o candomblé e eu me tornei uma fotógrafa de terreiro, porque então a fotografia veio não só mostrar para o mundo como eu enxergava o candomblé, mas para um acervo de estudo, enfim. Depois de um certo tempo, eu precisei separar, eu colocava todas as fotografias, né, os meus trabalhos, tanto de fotografia social como fotografia de terreiro, num único perfil do Instagram. E aí eu tive que separar porque eu cheguei a perder alguns clientes por conta da fotografia de terreiro, porque, nossa, mas ela é de terreiro, então não vou contratar. É mais ou menos assim.
É muito complicado a gente depender, as pessoas nos verem como pessoas pretas e que levanta a bandeira da nossa ancestralidade preta, né? Nem todo mundo entende que eu quero ter a mesma liberdade de andar com meu pano de cabelo, com as minhas vestes tradicionais, do mesmo jeito que alguém tenha a possibilidade de andar com a sua Bíblia, a sua roupa de missa, como a gente conhece. Quando eu trabalhava numa empresa de recepcionista, eu me lembro de passar por algumas situações assim que me deu assim o start, né, de falar, bom, eu vou trabalhar para mim para ter a liberdade de ser como sou. Era assim, eu fazia na época faculdade de história e eu estava lendo um livro, eu sempre falo isso, né? Porque é uma coisa que eu acho que não só eu, mas muitas outras pessoas já passaram. Eu estava lendo um livro de um sociólogo e aí um gerente falou para mim assim: Nossa, você está lendo um romance? Porque era Amor Líquido o nome do livro. Eu não, é de um sociólogo. Aí ele, nossa, mas para uma recepcionista, até que você é inteligente. E outras situações, como você vai fazer trança no seu cabelo? Poxa, as pessoas que entram na empresa, o cartão de visita da empresa é você, porque é o primeiro contato que as pessoas têm, que o cliente tem. E quando as pessoas entram aqui, elas querem encontrar, se encontrar uma pessoa negra comum, de cabelo alisado. Aí chega aqui, encontra você com esse cabelo assim para cima, que eu acho lindo, mas nem todo mundo gosta. Imagina se encontrar você com cabelo de maloqueiro. Então, assim, o mercado de trabalho, eu vejo que é um tanto cruel com a gente, porque faz com que a gente fala do nosso perfil, né? Eu acho que alguém falou em um dos comentários, inclusive, que o perfil ele vem como esse agente segregador. Mas é importante que, à medida que haja uma pessoa que diga que eu não tenha perfil, haja pessoas como eu para dizer que esse dito perfil é um termo racista, que segrega, que separa. Porque o mais importante de tudo isso é a gente ter a força de falar, de dar nome. Enquanto a gente não dá um nome para essas coisas, que é racismo, que é racista, essas falas racistas, essas reproduções racistas, a gente nunca vai lutar, a gente não consegue lutar contra aquilo que a gente não sabe o que é. Quando a gente nomeia, a gente consegue ir adiante. E aí, assim, eu fui caminhando, quando eu fui ser iniciada no culto à ancestralidade de matriz africana, eu optei, então, por sair da empresa, trabalhar para mim, ser fotógrafa apenas, assim, né? Trabalhar só com a fotografia, porque eu queria ter a liberdade de andar com as minhas roupas, a liberdade de usar o meu cabelo, a liberdade de não passar por essas situações racistas. Não que isso me protegeu de passar, porque a gente está numa sociedade que está aí com racismo enraizado, na sua fala, na sua cultura, no seu modo de pensar, e enfim. Então, não fiquei imune de passar, passei por situações racistas, porque é assim que o mundo olha a gente. Mas é importante que essa juventude, essa galera que está chegando, eles conheçam de sua origem, conheçam de sua se empoderem de si, né? Se empoderem de sua história, para que cada vez menos eles passem por essas situações, né? E que mostrem as possibilidades, as suas potências, mostrem as suas habilidades. Quer dizer assim, o que torna um jovem branco, uma pessoa não negra, mais possibilitada, né? Dá mais possibilidade para essa pessoa a um cargo de chefia. É os olhos de quem está contratando. Quando os olhos de quem contrata vê, pô, aquele garoto negro, ele tem puta potencial, cara, eu vou acreditar nele. Mas não é assim que acontece, né?
E, assim, eu de verdade espero que tenham cotas cada vez mais, em mais empresas, em mais espaços, porque é aquela coisa assim, eu não sei, é uma informação que eu não obtenho, mas é algo que eu gostaria, assim, de que alguém me falasse ou de até ir atrás. Aí seríamos muito melhores, né? Não passaríamos por tanta coisa, talvez, né? Então, por exemplo, assim, se tem uma empresa como passou no vídeo, hoje nós temos ocupado alguns espaços na mídia. Isso é maravilhoso. Você vê que se é um comercial de uma operadora de celular, você vê aquele jovem negro assim, super, bem vestido, com aquele telefone de última geração, você vê aquele cara da hora, você vê, é uma possibilidade, mas e que legal que essa empresa colocou uma cara preta ali como fazendo propaganda dela. Mas será que lá dentro da organização, da estrutura, a pessoa preta ocupa um espaço de chefia e não só o de servidão? Ô, Carla, eu vou até ótimo. pegar esse raciocínio que você está falando, só aproveitando a deixa, que é isso, assim, então a gente percebe o quanto a gente tem essa problemática no processo de seleção, né? Quem são as pessoas que estão selecionando os pretos para passar ou não, entrar ou não nessas empresas, né? Então, acho que se a gente não tiver um processo de conscientização dessa equipe de RH, essa equipe de recrutamento e seleção, como que a gente ultrapassa essa porta, como que a gente passa isso, né? Carla, Rosana, como é que você entende esse processo? Eu ia dar aqui um oi para a Lourdes está caindo, está voltando, vamos esperar ela que ela consiga estabilizar. Rosana, fala um pouco para a gente como é que você vê, como é que poderia ser essa conscientização por parte dos não negros, né? Para poder nos auxiliar nesse processo. Olha, eu estava ouvindo a Carla falar e pensando uma série de questões aqui, e aí eu queria fazer uma reflexão com vocês dessa presença de negros e negras ultimamente nos comerciais, né? A gente percebe que muitas empresas, de fato, que não utilizavam a figura do negro e da negra para vender os seus produtos, começaram de um tempo para cá fazer isso, né? Agora, o que eu fico na dúvida é se essas empresas, de fato, elas têm um compromisso com a inserção da população negra, se de fato essas empresas elas estão à frente de um processo de construção de uma sociedade não racista que quer, a partir desses comerciais, inserir com qualidade a população negra, ou esse setor da sociedade começou a compreender de que a população negra é a maior parte da sociedade hoje e que é importante você ter esse bolo, essa fatia do mercado se vendo, se olhando, né, e comprando os produtos. É isso, eu tenho algumas preocupações, porque, de fato, não é isso que a gente percebe no local de trabalho, lá onde aquela empresa produz um determinado produto, a presença de negros e negras muitas vezes não é mínima. Não é só isso, é compreender que o local de trabalho são todos os setores. Então, a gente precisa ter companheiros, pensando no setor privado, né, companheiros e companheiras negros e negras no chão da fábrica, produzindo determinado produto, mas é importante que tenha negros e negras também em setores de chefia, né? Ser os líderes, seus chefes, seus encarregados, e muitas vezes as empresas elas não têm essa política, né? De ter a população negra, os trabalhadores negros e negras em todos os espaços do local de trabalho, né? Daquela determinada empresa, da escola, de todo, estou falando de todos os lugares, né? Então, isso ainda me deixa ainda com um pouco de preocupação, assim, a gente se vê nas revistas, a gente se vê
tá começando a se ver, né, nas propagandas de televisão, mas, de fato, no local de trabalho, ali onde é produzido determinado produto, essas pessoas não são inseridas com qualidade. Quando a gente... aí eu vou citar um setor aqui muito importante para a nossa economia, que é o setor de calçado e o setor de vestuário. Né? Quando as pessoas negras estão produzindo para esses setores, estão de uma forma tão precarizada, e muitas desses trabalhadores, homens e mulheres, trabalhando dentro da sua casa, ou trabalhando numa indústria, numa oficininha, né? E que recebe, muitas vezes, pela peça produzida. Quantas e quantas costureiras, mulheres negras, que produzem roupas para grandes marcas que hoje tem propagandas com negros e negras, e essas pessoas não recebem, sei lá, R$1,50 por uma peça produzida que muitas vezes é vendida por R$100, né? Então, o lucro que é produzido por essas trabalhadoras negras muitas vezes ficam só para essas grandes empresas, e não é reproduzido a partir de direitos, né, básicos que a gente deve ter, né? Então, são questões que a gente tem que ficar bem atento, porque o mercado de trabalho ainda é o local onde o racismo se estrutura, é o local onde a gente consegue perceber com muita facilidade, com muita clareza, como que o racismo se estrutura, como o machismo e o racismo são opressões tão estruturantes da nossa sociedade, e que danifica a vida da população negra todos os dias, né? Então, é importante construir ações, é importante, de fato, que o tema do combate ao racismo, da inclusão com qualidade, esteja presente nas negociações coletivas, né? Falando diretamente sobre o movimento sindical, esteja nas negociações coletivas, para que, de fato, a gente consiga inserir a nossa juventude negra no mercado de trabalho com muita qualidade. Porque o salário das juventudes ainda é visto como complemento da renda familiar. E a gente tem que desconstruir isso, porque boa parte dos jovens são chefes de família, boa parte dos jovens tem a principal renda familiar, então a gente precisa desconstruir essa ideia de que o salário do jovem, em especial o salário do jovem negro, é para completar a renda familiar, né? Então a gente precisa, de fato, construir uma série de ações e de propostas, cláusulas de diversos acordos coletivos, para que a gente melhore a vida da população negra também no mercado de trabalho. Obrigada, Rosana. A gente está aqui numa expectativa de poder ouvir a Lourdes de Fátima Pires, que é secretária da Juventude CUT de Minas Gerais. Você nos escuta? Eu já ouvi aí as companheiras aí sobre a questão do racismo, a questão da juventude. E assim, eu não sei se eu vou poder falar agora, se tem alguém inscrito ou se tem outro tema para ser debatido, mas uma coisa é certa, tá? A juventude negra, ela é cada dia mais precarizada em todos os setores, no trabalho, na rua. Nós somos vistos como... Eu não vou colocar a palavra pior, mas nós sempre estamos à frente quando tem alguma suspeita ou qualquer outra coisa que nos menosprezam. E eu acho que a gente tem que lutar, né, por essa bandeira. Esse ano de 2020, se a gente for pegar a questão da juventude no desemprego, na questão de escola, né, de socializar, né, de conciliar o trabalho com a escola, quase 50% dos jovens perderam seus empregos. Então, e a juventude negra é que se encaixa nesse quadro, né, do desemprego. A questão aí, eu ouvi uma pergunta, falhou, quando foi feita a pergunta aí para o Tiago sobre a questão das cotas, né, nas empresas. Nós sabemos a dificuldade que, principalmente as empresas maiores, né, as empresas que têm, assim, que é bem conhecida, nós sabemos como que funciona. Eu não vou fazer propaganda, mas existe uma loja, né, de comércio aí, de questão de perfumaria, que só contratavam até então mulheres brancas. E hoje você encontra várias mulheres negras nessas lojas, bem maquiadas, muito bonitas. Então, assim, eles estão começando, né? A juventude negra, ela está
querendo ou não, sendo mais vista, mas nós temos ainda várias dificuldades, nós temos muito o que ser reconhecido, né? Porque eu não acho que a cor da pele que tem que ter diferenciação. Obrigada pela sua fala tão importante. Tiago, pergunta da Ana Luísa. Aí no Brasil, vem Cristina, tem que ter toda uma interpretação, né? Vem Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, e diz que tem dificuldade de encontrar candidatos negros adequados. Se não há pessoas capacitadas dentre 53% da população, onde eles estão, Tiago? É uma boa pergunta. Foi bem ruim essa fala da cofundadora do Nubank. Né? Na verdade, é um vício, né? É um vício de leitura, né, desses grandes executivos na análise de currículo. Aonde essas pessoas vão buscar, quem são os recrutadores, né? Porque tem todo um processo para a gente pensar em diversidade. É isso. Se a gente olha só para um determinado lugar, a pessoa ela tem que ter uma determinada instrução no sentido tipo, ela precisa ser formada por essa universidade, ela precisa ter feito essa pós-graduação, ela precisa ter, enfim, se diminui a um nível fica muito restrito a quantidade, a possibilidade de diversidade, de pessoas diferentes, né? Se você capta, né, recurso humano num lugar elitizado, a possibilidade de você contratar uma pessoa negra vai ser muito menor, né? Eu, numa discussão com um amigo meu que trabalha ele é um executivo, né, de uma grande multinacional, a gente discutiu esse caso e ele falou uma coisa muito impressionante. Essa cofundadora, ela foi treinada. Ela passou por um processo de treinamento. As pessoas que são contratadas, geralmente, nessas grandes empresas, elas passaram por um processo de treinamento muito qualificado. Então, o que elas exigem das pessoas negras é que elas já estejam qualificadas. Então, antes de você pensar nessa exigência, por que não qualificar? Por que não ter uma política própria de qualificação, né? Porque fica muito fácil você dizer que não tem profissionais, quando, diante da estrutura de desigualdade do Brasil, que o Brasil está colocada, você se vale dessa desestrutura para continuar mantendo-a, né? E lógico, com isso, eu não estou querendo dizer que não haja pessoas qualificadas. Tem, aos montes, mas é como eu falei no começo. Isso depende muito de quem contrata, isso depende muito de como o racismo ele se manifesta, né? Que muitas das vezes você não vai dizer, é lógico, a gente sabe como é que o racismo funciona no Brasil, não vai dizer que é porque a pessoa é negra, mas você vai colocando empecilhos no currículo, de tal forma, fazendo exigências no currículo de tal forma que as pessoas, enfim, diminui a tal ponto que exclui, né? Então, há uma junção de situações que só ajudam a perpetuar a desigualdade, né? Então, num sentido, e o que me é muito difícil, porque nesse caso específico, né, eu conheço algumas pessoas que elas praticaram, elas foram contratadas para fazer uma política de diversidade na Nubank. Então, você olha muitas das vezes que, mesmo as empresas, né, elas contratando no sentido de que reconhecem a necessidade desse debate, tem que pensar o quanto que elas levam a sério também, né? Porque o debate está aí, né? As empresas elas estão se valendo desse tema, de tão importante, porque elas perdem dinheiro quando elas não têm essa marca da diversidade, mas o quanto é sério para elas fazerem, né? E o caso dela, da cofundadora, né, da vice-presidente, é esse, né? Tudo bem, ela quer, como foi dito pela Carla, na verdade pela Rosana, falando dos anúncios, é importante na hora de trazer recurso, né? Ter uma cara preta traz recurso, né? As pessoas gostam de serem vistas, elas querem consumir produtos onde elas são vistas, mas só que
na manutenção, vamos dizer, da estrutura corporativa, que seria a divisão desses recursos, ele ainda fica muito concentrado, né? Fica muito hiperconcentrado, e aí quando a gente vai olhar onde estão as pessoas negras nesses lugares extremamente tecnológicos, né? Com um nível de tecnologia absurdo, a gente vai ver que elas estão no mesmo lugar do que uma empresa que tem o mesmo padrão há 50 anos. Vão estar nos lugares mais precarizados, vão estar na limpeza, vão estar na vigilância. Então, é isso, né? Então, a gente tem uma manutenção, apesar dessa grande absorção, né, de grande pressão também do movimento negro, do movimento sindical, para que houvesse uma maior diversidade nessas empresas. É isso, o racismo, tem uma frase muito interessante, que é: o racismo ele é camaleão. Ele absorve muitas das coisas para não mudar. E é para isso que a gente tem que ficar atento, né? Porque foi isso que, de certa forma, foi isso que a gente viu na fala, que a gente pode considerar que foi um erro, mas, na verdade, foi uma exposição, né? Sem querer, foi uma exposição de como o racismo brasileiro funciona. Adapta o discurso, mas não muda. Vamos agora para a poesia da Mel Duarte, que se chama Sobre o Desfazer. Depois que nos despedaçamos, cada caco era resto sozinho, pedaço perdido no caminho, fragmentos a divagar. Em meu rosto, semblante sem riso, em meu peito, coração estilhaçado, retalho por todos os lados, sem ninguém que pudesse juntar. Mas o tempo, amigo de todos os vividos, que já juntou cacos esquecidos pela vida, não pelo vivenciar, cuidou de nossos pedaços, de cada canto trincado, transformou mágoa em passado, o que nos deu força e ajudou no recuperar. Hoje, agradeço pelas marcas que ficaram na pele, pois é a prova de que meu sangue ainda ferve, mesmo que elas teimam não cicatrizar. Hoje, mais calma, respiro tranquila, afasto toda forma de aproximação nociva e conto a quem possa essa história sobre o desfazer e depois voltar. Mel Duarte, maravilhosa. Pô. Se fosse no Isla, a gente ia estar gritando, ó. Eu acho que ainda se nós quiséssemos... Carla comentou no começo, né, Carla, que nós ficamos durante muito tempo em silêncio, e agora, quando a pretaiada se junta para poder falar, é aquela vontade de não acabar mais, de ter essa troca, esse afeto. Espero que vocês que nos acompanharam consigam ter sentido um pouco de como foi essa conversa e o quanto isso é só uma porta aberta aqui, e o quanto a gente só está dando continuidade, né? Que mais discursos venham, que outros pretos possam se ver através de nós e outras tantas identidades, porque todo esse nosso diálogo é para mudança, é tudo isso que a gente propõe, e por isso dessa live tão importante aqui na campanha Segue o Fio. Vamos nos encaminhar então para as considerações finais. Vamos começar então pela Carla? Pode ser de cima para baixo? Carla, obrigada, viu? Bom, gente, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de fala. Realmente, quando a gente pega a nossa vez de fala, é difícil largar. Eu acho que são muitas dores e muitos ranços, sei lá, a época da escravidão, ou como a gente diz aqui, o tempo do zangai. É um ranço que a gente tem muito grande, e a gente quer gritar para o mundo que a gente existe, que nós somos potenciais. É o comentário que eu fiz ali aqui no nosso chat, sobre uma fala do Tiago, que somos potenciais clientes, ou consumidores, mas não somos potenciais lideranças em algumas empresas. Então, eu acho que hoje nós podemos falar por nós, temos cada vez mais instrumentos, recursos e conhecimentos para falar por nós e para ensinar os nossos a gritarem por si, por nós também. Muito obrigada, Lourdes. Então, gente, eu quero agradecer, quero pedir desculpas, né, mais uma vez, por não ter podido contribuir muito, né. Uma coisa tem que ficar muito claro, para a senzala nós nunca mais voltaremos. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro.
Então, agradecer mais uma vez, eu espero participar novamente com vocês no próximo momento e dizer assim, meu muito obrigado. Obrigada. Rosana, querida. Gente, queria primeiro parabenizar por essa iniciativa, uma iniciativa muito importante. A gente, do movimento sindical, a gente precisa quebrar as barreiras do diálogo e da comunicação somente com a base, né, do movimento sindical e falar e se organizar. E construir ações também com outros parceiros como esses que estão aqui nessa live hoje, né? Então, essa iniciativa da Secretaria Nacional de Juventude, da CUT, é super importante e é uma das estratégias que nós temos da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras para o próximo período, né? E pensar que é isso, né? A gente, quando a gente pensa qual é a sociedade que a gente quer, a gente tem que, inclusive, pensar quais as ações que a gente tem que ter nessa luta antirracista. Porque a gente só vai ter uma sociedade justa, igualitária, participativa, onde todos têm as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. A população negra só vai sair das periferias das grandes cidades, a população negra só vai ser inserida no mercado de trabalho com qualidade quando, em especial, nós tivermos outros atores e atrizes que são importantes nessa luta, fazendo a discussão de uma sociedade antirracista, que é a população não negra. Os brancos têm que começar a discutir, têm que começar a perceber de que foram historicamente beneficiados com o racismo no Brasil. Existe o privilégio da branquitude e que a gente precisa, de fato, começar a entender, falar sobre isso, para que esses atores e atrizes não negros compreendam esses privilégios e comecem, de fato, a construir ações para que essa população negra, que a maior parte não é minoria, assim como a Carla já disse, com muita sabedoria no início, nós não somos minoria, nós somos a maioria dessa população, e para que essa sociedade seja uma sociedade bem estruturada, é necessário que as pessoas entendam que o privilégio da branquitude coloca a nossa população negra em uma situação de desvalorização até os dias de hoje, né? Fico muito feliz de fazer parte dessa história da luta da juventude cutista e queria agradecer também aqueles e aquelas que pavimentaram o caminho para que todos nós pudéssemos estar aqui hoje. A luta antirracista ela não começa agora, não começou em 2020, não começou em 2013, não começou em 2006. A luta antirracista começa no Brasil desde que a população negra foi trazida, sequestrada dos seus países, das suas localidades para o nosso país. Então, a luta antirracista nesse país começa a partir do processo de escravidão, ou do processo de onde as pessoas foram sequestradas e escravizadas e que vieram construir a história desse país. Eu queria muito, então, agradecer a esses que pavimentaram o caminho para que todos nós pudéssemos estar aqui no dia de hoje e que a gente continue pavimentando o caminho para que outros venham e continuem para mudar a história, essa história de um país racista. A gente, de fato, quer construir uma sociedade onde, de fato, as vidas negras não sejam um slogan, mas que vidas negras importam, seja uma luta para a transformação da sociedade brasileira. Muito obrigada. Obrigada, Rosana. Tiago? Agradecer o projeto Segue o Fio pelo convite, agradecer quem assistiu, agradecer as minhas irmãs, né, aqui, que dividiram esse assunto comigo, tão importante. O que eu acho, assim, acho importante a gente debater, pensar mercado de trabalho, mas também pensar, eu acho que está dentro também a gente pensar o processo de valorização da educação pública, né? Eu trabalho no DIEESE, trabalho numa subseção de um sindicato, a APOESP, né, o Sindicato dos Professores Estaduais. Então, acho que a gente tem que valorizar, né? Porque a gente está pensando, uma das formas de manutenção do racismo, nessa desvalorização, nessa hierarquização racial,
está em como a gente relega, de certa forma, como o Estado brasileiro, de certa forma, parte da sociedade relega a importância da educação pública, né? E como que, a partir disso, e a partir também enfim, do racismo estrutural, a valorização, na verdade, o não valor da vida negra, ela se manifesta. E aí, quando a gente consegue ver isso de maneira muito explícita com esses jovens, né? A gente vê a brutalidade policial em cima desses corpos jovens, a gente vê a maneira como esses jovens eles não conseguem se sentir valorizados a partir da renda, a partir de um trabalho, a partir de como eles, enfim, lutaram ou às vezes nem conseguiram lutar. Isso também é importante a gente falar, que muitos ainda, diante da forma como eles são vistos, eles são encarados, eles são tratados, a ousadia de esperar algo diferente, a ousadia de crescer, ela não é nem gestada nesses corpos, nessas pessoas, nesses jovens. Então, acho que a gente precisa, a partir, sim, do processo educativo, assim como de outras políticas de valorização da vida negra, valorização, enfim, do trabalho, né, do diploma, do que essas pessoas elas realmente produzem, dizer o quanto que elas valem mesmo, o quanto que elas são importantes, que a vida delas não tem preço. Então, eu acho que a gente debater juventude negra é a gente falar de uma possibilidade para o Brasil, a possibilidade do Brasil ser nação de verdade, né? Porque a gente ainda, eu acho, a partir da análise da população negra, a gente ainda não é uma nação. Ainda a gente está num processo ainda muito custoso de nos tornarmos, né? Eu acho que seremos nação quando a vida do jovem, a vida da pessoa negra, a vida das pessoas homossexuais, a vida das pessoas mais velhas, a vida dos indígenas, a vida das pessoas que compõem o mosaico brasileiro, elas sejam de fato valorizadas, de fato protegidas, né? Então, eu acho que, eu deixo aqui como final, que esse projeto, a gente pode falar, nossa, isso aqui é muito, o que você falou é muito grande. É muito grande, mas eu acho que cada pedra que a gente assenta, ela é importante na casa que a gente quer construir, e eu acho que eu segue o fio, né, esse projeto, eu acho que a gente falar isso, a gente expor o que a gente quer, é uma das maneiras da gente colocar esse tijolo. Então, agradecer pelo projeto e agradecer por todos que, a partir do que a gente falou, a partir das nossas vivências, a partir do que a gente contribuiu aqui, elas vão sair mais fortalecidas na esperança de realmente construir a nação brasileira da forma como a gente deseja e quer. Muito obrigada, agradeço muito aos convidados que estiveram com a gente. Obrigada, Carla, obrigada, Rosana, obrigada, Thiago, obrigada, Lourdes aí. Muito obrigada e segue o fio! Sindicalização é o caminho pra que a coisa mude. Juventude cuide. Trabalho digno é conquistado com atitude. Juventude cuide. Povo organizado não aceita injustiça. Juventude cuide. Pra melhoria de classe, consciência política. Juventude cuide. Segue o fio.